Olá, gente. Se você ainda não sabe, toda quinta-feira tem o nosso quadro Liberdade na Quarentena. Até quando a quarentena durar, né? Então, hoje nosso tema aqui vai ser um pouco sobre família e o convívio com a família nesse tempo de quarentena. Como está sendo desafiador viver em Nazaré, né, gente? Tá sendo muito desafiador viver com o convívio da família sem poder sair disso. E aí nós vamos falar um pouco disso hoje na nossa live de Liberdade na Quarentena. Hoje a gente tem até um convidado especial, a espinha que nasceu na minha cara. Mas vamos esperar alguém entrar que a gente já começa a partilhar. É, Se você quiser ir comentando aí como está o convívio com a tua família neste tempo, como estão as coisas na tua casa, como está a tua Nazaré, comenta aí. Deixa eu escrever daqui. Estamos, eu acho que já há 2 meses, né? Nesse tempo de quase 2 meses de quarentena, 2 meses para algum, um mês para outros. E nesse tempo, muitos de nós estamos vivendo tanto tempo em nossa casa como nós nunca tínhamos vivido antes, né? E o quanto isso é desafiador para todos. Quanto isso é talvez a situação mais diferente que todos viveram. Tipo, talvez você nunca tenha ficado tanto tempo com teu marido, tanto tempo com tua esposa, tanto tempo com os teus filhos, igual você tem ficando agora. E o que isso está gerando de frutos? Quais são os frutos que a gente já pode ver em relação a isso? Então, enquanto o Gui entra, que na verdade eu acho que ele esqueceu, então se você tá vendo aqui, você tem. Ah, entrou. É, comenta aí como que tá esta questão para você viver nessa quarentena. Quanto à família, né? Óbvio. Oi, E aí, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Sem fone não? Eu preciso de fone. Tô te ouvindo bem. Nossa, agora fez um Ah, barulho, sei lá, parece que tá entrando num furacão. agora tá bom? Agora tá. Não, como é que eu vou pegar o fone? Vai, continua aí, continua falando aí. Mas a gente. Tá bom, vai. Então eu vou continuar aqui enchendo linguiça, gente, porque. Vai conversar com o Rogério aí, o Rogério tá com saudade. Isso, Rogério, conversa comigo então, irmão, porque assim. Olha, eu vou trazer, já vou falar. Então, o que a gente vai. Alguns pontos que a gente vai falar hoje. Já vai fazer a reflexão da nossa vivência com hoje, com a reflexão de Nazaré. Vamos falar sobre o aumento do número de divórcios, que aumentou em alguns lugares do mundo. E vamos falar sobre submissão nesse tempo de quarentena. E sobre um alinhamento que está acontecendo neste tempo. Depois a gente deixa você entrar, Rogério. Espera um pouco. Foi? Fala alguma coisa. Acho que foi. Foi. Beleza. Então, já estava falando com o pessoal aqui sobre que a gente ia falar sobre as famílias e tem sido uma experiência, pelo menos para mim, muito diferente, porque eu acho que desde os meus 5 anos de idade, sei lá, nunca tinha passado tanto tempo assim com a minha família igual eu estou passando agora. Na verdade, eu Uhum. acho que nem lembro, acho que só quando eu era bebê, né? Porque as férias duram 30 dias e já faz mais de 30 dias que a gente tá em casa. Já passou esses 30 dias e quanto tem sido desafiador esse tempo, né? E aí conta pra gente também um pouco como tem sido esse tempo tão familiar. Então, na verdade, a rotina que, para nós que somos comunidade de vida, ela mudou, mas não nas proporções que mudou para a grande maioria das pessoas, né? Já fazem um ano e quase 2 anos que eu e minha esposa decidimos dar esse passo de sermos comunidade de vida. Então, a gente já tem uma rotina presencial ali na casa, com os filhos, mais efetiva. Óbvio que, apesar de ser comunidade de vida, eu tenho muitos compromissos externos. Então, inclusive, reuniões, formações, Faculdade. pregações, faculdade, né? Todo dia de manhã, até o ano passado eu tinha faculdade, esse ano 2 vezes por semana. Então, mudou algumas coisas sim, né? E o fato, por exemplo, é que minha filha mais velha, a Sara, ela estudava
de manhã, né, presencial, e agora está tendo que estudar em casa. Então, não mudou, talvez na proporção de que aqueles que trabalham fora mudou, mas mudou bastante coisa, sim, né? Tem os seus pontos altos, os seus pontos baixos, as suas dificuldades, as suas facilidades. Hoje, quando a gente estava chegando, a gente foi até a nossa capela lá fazer uma triagem de algumas roupas do nosso bazar, que um dia vai acontecer, esperamos que um dia breve. E aí, quando eu estava voltando, não sei que assunto surgiu aqui dentro da nossa perua aqui. E aí, eu tava... lembrei. A gente descobriu, quando tá chegando aqui, que a minha filha, dia 30 de abril, sai de férias. Vai ficar o mês de maio inteiro de férias. Ou seja, as escolas já estão se programando para dar férias para os filhos ou seja, papai e mamãe vai ter que ficar com as crianças. E aí eu fiquei pensando, nossa, 2020, se 2019 para nós já foi um ano corrido, aliás, desculpa, um ano corrido, mas ao mesmo tempo demorado, imagina 2020. 2020 vai demorar muito para passar. E aí veio no meu coração o pensamento, nossa, 2020 vai ser um ano perdido. E na verdade não é isso, né? Na verdade não existem anos perdidos para quem está diante do Senhor. Sim. Né? Quantas coisas boas também nós estamos podendo viver com as nossas famílias e resgatar nos nossos matrimônios, na nossa relação com pai e mãe, no caso da Giovana que está com os pais e com os pais em casa 24 horas por dia. Quanta coisa nós estamos podendo resgatar. Estamos sendo, vamos dizer assim, forçados pela divina providência a acelerar algumas coisas que eram difíceis e que a gente estava barrigando para depois, né? Sim. Não, eu preciso restabelecer o meu matrimônio, eu preciso arrumar um tempo para rezar com a minha esposa, com qualidade, mas vai chegar esse tempo, mas agora eu preciso sair, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer isso. Eu vou amar os meus pais, eu vou dar atenção para eles, eu vou respeitá-los, eu vou tolerá-los, mas é que agora eu preciso sair para namorar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E chegou o tempo, né? Chegou o tempo. Então, aí eu não partilhei isso com ninguém na perua, porque foi uma reflexão que eu fiz interna, assim, logo o Espírito Santo já citou em minha resposta. Ei, não é perdido não, filho. É engraçado. Sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, a gente pode falar que é um tempo ganho também, né? Tipo, eu pensava nisso hoje, e aí, na verdade, o que eu lembrava é quando acontecem os eclipses, por exemplo. Seja eclipse solar ou eclipse lunar. Quando acontece isso, cara, é um alinhamento que está acontecendo e que não acontece sempre, não é toda noite que vai acontecer sempre. Alguns eclipses, demoram anos e anos para se repetir aquilo novamente. Então, o quanto essa oportunidade que a gente está vivendo é como uma oportunidade de um eclipse acontecer. Tipo, claro que, provavelmente, eu espero que nós vamos viver isso só uma vez na nossa vida. Provavelmente, enquanto nós estivermos vivos, não viveremos isso novamente. Não tem como a gente saber, mas bem provável que não. Porque poucas pessoas vão viver isso que nós estamos vivendo hoje. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Tem muita gente que viveu aí que lembra de outras, os mais velhos, né? Que lembram de outras situações de pandemia e que estão vivendo pela segunda vez e acharam que não iam viver, né? Não, mas era um pouco diferente a realidade, né? Não era uma realidade tão parecida com a nossa por conta de tudo, né? Por conta da evolução que nós estamos. Então, naquela época eles sofreram provavelmente bem menos do que a gente está sofrendo agora, né? Sim. E em relação a isso, quanto isso é um acontecimento marcante, uma oportunidade talvez que, se você agora não der jeito para as coisas, vai ser difícil ter outro jeito, né? Porque quando teremos outra oportunidade dessa de ficar dentro de casa com as pessoas? Não vai ter outra oportunidade dessa, provavelmente esperamos. Então, assim, tem que aproveitar e ser um tempo de alinhamento, né? Assim como o sol se alinha com a lua, eu vou me alinhar com o meu esposo, vou me alinhar com a minha família, com os meus pais, com todo mundo. O Daniel nos lembrou aí, a gripe espanhola. Eu tava com medo de falar, porque eu não sabia se ia falar groselhas, né? Da gripe espanhola, que foi nesse século, no século passado, desculpa, 1950, não sei exatamente. Posta a data aí pra gente, Dani. Então, as pessoas achavam que não iam viver isso e acabaram vivendo, mas é o que você falou. Na verdade, a grande problemática de hoje é que as pessoas, elas nunca estiveram
Então, vamos dizer assim, com tanta facilidade para locomoção e para chegar em tantos lugares de maneira tão rápida como elas têm hoje. Sim. Em 1917, o Bruno está lembrando aí, foi a gripe espanhola. Imagina a locomoção dessas pessoas. Era Elas não podiam muito pegar um avião pequena. agora e tipo, ir para outro lugar, e muito fácil, Exatamente. assim, né? Até Quando tinha, elas mas não era tão souberam, acessível. isso, quando elas souberam, provavelmente já tinha matado um monte de gente, Sim, né? Vamos dizer assim, psicologicamente foi menos sofrido, sim. né? Agora, hoje em dia está mais complicado. E hoje em dia, na verdade, a gente está vivendo na nossa sociedade uma crise, já vem algumas décadas, infelizmente, uma crise familiar muito grande, né? A família deixou de ser, infelizmente, aquele núcleo que as pessoas encontram segurança, que as pessoas encontram o prazer de estar, que as pessoas encontram o caminho para a sua santidade. Na verdade, as pessoas deixaram de ver a família como caminho, né? Não é mais uma opção, né? Uhum, A família tradicional perdeu muito a sua força, infelizmente, né? uhum. Mas eu entendo que isso é um sinal. Olha, o Senhor está dizendo, meu irmão, viva e seja santo dentro da sua casa e recupere aquilo que você perdeu, né? Momentos de oração profundos entre os casais, repensar a educação dos seus filhos, repensar a vida espiritual dos seus filhos, a relação com seus pais, você solteiro que está nos acompanhando e que está em casa, né? Quantas vezes você, mesmo sendo um missionário de caminhada, não encontrou tempo para rezar com os seus pais, né? Então é uma grande oportunidade. É difícil, porque, óbvio, estão aí grandes provações, pelo menos para nós que estamos batalhando para sermos um consagrado, vivermos, por exemplo, sem ter a facilidade da Santa Missa, né, da Eucaristia, tem nos feito muita falta mesmo, Uhum. né? Mas também é um motivo até para isso, né, para nós vermos o quanto antes a Eucaristia estava todo dia aqui disponível na porta da nossa casa e a gente banalizava. Agora a gente perdeu, né? E agora o Senhor está dizendo, ó, fica aí na tua casa, vai amar teu pai, amar tua mãe, amar tua esposa, amar teu filho, vai pensar na educação dos teus filhos, vai ver o que eles estão aprendendo na escola, porque isso infelizmente se perdeu. Sim. Se perdeu. As pessoas depositam a confiança, por exemplo, falando do ponto de vista da educação infantil, os pais colocam a responsabilidade da educação dos seus filhos completamente na mão da escola. Isso é péssimo. Péssimo e muito arriscado, né? É um tempo, acho Muito que arriscado. as pessoas elas estão revendo os valores dela em tudo, eu acho, né? Tipo, revendo os valores, o quanto que eu dava valor para Santa Missa antes que eu podia ir em qualquer momento e não ia, o quanto eu dou valor de poder sair da minha casa, ir para lugares, passear com minha família e eu não ia, tipo, num parque que seja. O quanto eu poderia estar mais próximo do crescimento dos meus filhos e eu não estou. O quanto eu poderia reservar tempo para conversar mais com a minha esposa, com meus pais, e eu não converso, não faço coisas simples. Porque quando a gente está imerso no dia a dia, é difícil você separar e fazer algumas reflexões, porque você está na correria. Todo dia você acorda no mesmo horário, todo dia você sai correndo, sai atrasado, sai comendo pela rua e tipo... Quantas vezes, e na minha vida mesmo, eu geralmente não tenho tempo para tomar café da manhã em casa. Eu saio e vou tomando café no trem, por aí. E, tipo, eu tô conseguindo sentar e tomar café da manhã na minha mesa, assim, sentada e comendo. Tipo, às vezes com os meus pais. Isso era muito difícil acontecer porque a gente tá no automático. Ligou um botãozinho automático na gente, aí de repente desligaram esse botão. Falei assim, olha, agora você tem que viver no manual. E as pessoas ficaram, tipo, meu Deus, como você vive no manual? Tipo, Sim. meu filho fazia isso desde quando? Ou o filho que começa a fazer coisas que não fazia antes. E aí tem o caso que também drástico que a gente vê que aconteceu na China, que foi na cidade de Xi'an, que o número de divórcios aumentaram muito por conta disso, né? Porque na hora que se depararam com essa Sim, realidade, não quis mais. Tipo, tava casado com sim, uma uma pessoa que não coisa, conhecia. com certeza, uma coisa é você estar casado com uma pessoa e só encontrar com ela na hora de dormir, né, na É, cama. Outra coisa é você ter que acordar com ela, você tomar café com ela, você passar a manhã com ela, você ter que educar os filhos com ela, você almoçar com ela, você de tarde passar com ela. Aí você falava assim, não, vou na missa hoje que eu quero dar uma espairecida e sem ela. Não, não dá, não tem missa. Não tem missa, então fica aí, assiste a missa na TV com ela. Entendeu? E aí isso fica
extremamente complicado, né? É muito complicado. Sim. Eu penso que, na verdade, essa situação aí que aconteceu na cidade chinesa é de fato para a gente rever, né? E pensar de fato o que nós estamos escolhendo para as nossas vidas, né? Uhum. E aí fica um alerta para aqueles que estão para se casar ou que namoram, né? A Giovana aí tá namorando, né? E pretende se casar. Você quer mesmo ficar a vida inteira com essa pessoa? Né? Tipo, Até mesmo em quarentena? Pois é, exatamente. Seja qual for a situação, né? Seja qual for a situação em que a sociedade se imergir, você vai. Como? O Rogério está falando 20 mil casamentos cancelados no Brasil. Sim. Espero que sejam cancelados as cerimônias, né? Sim, Vamos mas dizer é assim. bem ruim, né? Porque talvez canse. Talvez Espero que não sejam casamentos que já tinham sido consumados e que as pessoas resolveram cancelar, né? Espero que sejam cerimônias canceladas. Explica aí, Rogério, pra gente o que é que não deu para entender direito, não. Então, é bastante complexo, né? Mas é para a gente valorizar. Hoje em dia eu falo, né? Puxando uma sardinha mesmo para a questão da comunidade de vida. Hoje, a qualidade de vida que eu tenho sendo comunidade de vida é muito, mas muito superior à qualidade de vida que eu tinha sendo comunidade de aliança. Muito, muito, muito superior. Uhum. Aí você pode falar assim, tá, mas você não escolheu ser pobre? Sim, eu escolhi ser pobre. Escolhi vender os meus bens, empregar os meus bens na obra de Deus, né? Tudo bem, a gente vive de doação, vive de alguns trabalhos, né? Eu sou arquiteto, ainda faço alguns trabalhos para fora e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa receita foi bastante diminuída. Uhum. E mesmo assim, a qualidade de vida, tipo, aumentou muito. Sim. Coisas simples, sabe? Tipo assim, hoje eu almoço, eu tomo café, almoço e janto com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Hoje eu acompanho a minha filha crescendo. Hoje eu estou em casa para ver se minha filha está vendo na TV ou que não está, né? Eu acho que, tá bem, não é todo mundo que tem um chamado para ser comunidade de vida, nem é todo mundo que está numa comunidade que tem essa opção de ser comunidade de vida, né? Sim. Mas você que, por exemplo, começou a trabalhar de home office e está conseguindo trabalhar de home office, fica a dica para você, meu irmão. Reza aí, começa a rezar para que a sua empresa abra home office e que você possa ficar em casa. Sim. Assim, fazendo conta simples, são menos 2 horas ou 1 hora de ida e 1 hora de volta para você, que você pode fazer um exercício físico, que você pode assistir um filme até mais tarde com a sua esposa, que você pode levar seus filhos na escola. Hoje eu posso levar as minhas filhas na escola e buscá-las. É um negócio que faz muita diferença. Sim. Muita diferença. E infelizmente a gente perdeu isso por conta do mundo do corporativo, né? Ainda mais para nós que vivemos numa cidade como São Paulo, se perdeu muito, né? Muito mesmo. Sim. Você falou na semana passada, na capela, né, sobre fazer da nossa casa um templo, né? E aí a reflexão que me vinha agora, na verdade, a gente está tão triste porque os templos estão vazios, mas muitas vezes a nossa casa, que pode ser um templo, a gente deixou vazia também. A gente não quis fazer presente. Nesta oração, para quem não estava, né, que não é da comunidade, a gente fez uma oração online, e aí o Gui partilhava com a gente, né, uma visualização que o Senhor deu para ele, uma moção dizendo que nossas casas são esses templos, né? Que aqui não tem o Jesus Eucarístico, mas tem o Cristo ressuscitado. E que, assim, nós estamos levantando templos em nossas casas, templos em nossas famílias. Eu até partilhava com o Gui, com uma namorada depois, dizendo, né, que a gente fala tanto que a cama dos casais, por exemplo, é um altar. E se tem altar, tem que ter templo para ter altar. E é isso que o Senhor está querendo fazer, das nossas casas um verdadeiro templo. E a gente tá tão triste muitas vezes porque o templo tá vazio e o templo da nossa casa tá vazio muitas vezes, porque a gente não quer ficar nesse templo. A gente quer ficar nos outros templos, mas o templo que o Senhor quer construir através da nossa vida, como aí é mais complicado, aí vai exigir mais conversão minha, vai exigir mais olhar e assumir, mais humilhação. Eu não quero. Esse templo aí eu não quero construir, não. Eu quero ir no templo que está construído. E o Senhor, ele diz, né, eu tenho o poder de destruir esse templo e construir 3 dias naquela passagem. Claro que ele está falando também da ressurreição, tudo, mas é isso de fato que está sendo celebrado na nossa vida. Muitos templos que estão sendo destruídos, e eu não falo das igrejas, eu digo templos muitas vezes que a gente achava que tinha,
e se levantando templos novos a partir da ressurreição de Jesus. Templos verdadeiros de conversão. Sim, sem dúvida. Até usei nessa formação aí uma chargezinha, né? Você falou da charge que Não, cortou aqui para mim. não. Então, que era uma conversinha entre Satanás e Jesus, né? Entre Deus, né? E aí Satanás falava, olha, com um vírus minúsculo eu fechei todas as suas igrejas. E aí o Senhor falava, e eu abri uma igreja em cada casa. E de fato é isso, né? Uhum. Nós precisamos rever, né? É óbvio que num primeiro momento a gente tem uma repulsa em relação a isso, né? Mas uma repulsa motivada principalmente por conta dos nossos pecados, né? Porque dá trabalho transformar a minha igreja, a minha casa num templo. Uhum. Dá trabalho. Dá trabalho educar a minha esposa e me educar as minhas filhas para que elas entendam que aqui é o nosso templo, que a gente tem que ter hora para rezar, que tem que ter hora para comer, para almoçar, para as refeições, né? Dá trabalho, dá muito trabalho. E aí o que acontece? A gente não quer esse trabalho. A gente quer, na verdade, que os templos estejam abertos para que a gente possa lá... Ó, Sara aí, dá um beijo para todo mundo, Sara. Isso. O meu computador? Vi, tá na Kombi. Pede pra mamãe pegar. Então, e aí dá trabalho. E a gente quer o quê? A gente quer ir pra paróquia, a gente quer ir pra comunidade, porque lá a gente vai chegar, vai estar tudo pronto, o lugar de oração vai estar preparado, a ornamentação vai estar feita, né? E isso não acontece nas nossas casas, né? Há 2 anos atrás, com a graça de Deus, a gente conseguiu escutar o que o Senhor estava nos dizendo, e ele pedia, olha, eu quero entronizar um altar na casa de vocês, né? E aí nós começamos esse movimento de cada casa ter o seu altar, com os elementos importantes para o nosso carisma, com os baluartes, com a cruz, etc. E tal. E aí eu falava para os filhos aqui da comunidade o quanto foi importante nós nos anteciparmos. Porque por mais que hoje nós estejamos sedentos da Santa Missa, da Eucaristia, né? A missa nós estamos acompanhando pela televisão, por mais que nós estamos sedentos da vida cotidiana, com saudade dos nossos irmãos, das nossas fraternidades, a nossa casa já vem há algum tempo, pelo menos a casa aqui dos ministros, dos membros, né, dos membros da comunidade Cristo Libertador, a gente já vem há algum tempo preparando esse altar, rezando nesse altar. Então quem mais está sofrendo é quem mais demorou para construir esse altar, quem mais demorou para ter uma intimidade com o Senhor, né? Uhum. Hoje nós estamos podendo experimentar aquilo que Jesus falou para a samaritana. Ó, vai ter um tempo que não vão adorar Jesus, não vão adorar o Senhor nem em Garizim, nem em Jerusalém. Vai ter um tempo onde as pessoas vão adorar o Senhor em espírito e em verdade em todo lugar, né? Esse tempo é agora para nós. Como a Giovana falou, talvez a gente não chegue a esse tempo, né? Esse tempo é agora, é tempo da gente adorar o Senhor nas nossas casas, santificar as nossas casas, né? Se você não cometeria alguns tipos de pecados lá na sua paróquia, não cometa também dentro da sua casa. Acho que jamais você se masturbaria dentro do banheiro paroquial. Então não cometa mais isso na sua casa, no banheiro da sua casa, porque é o banheiro do templo que você tem hoje. Se o templo é santo, também não deve acontecer, né? O Senhor dizia isso muito forte no meu coração. Ele falava assim, olha, lá na paróquia, o lugar é santo porque eu estou lá. Né? Lá, o santo dos santos está no sacrário. Aqui, eu estou em espírito e em verdade. E eu quero que você seja a minha presença física de santidade. Você precisa ser santo para então santificar o solo da sua casa. E eu acho que nós estamos aprendendo muito com isso, né? Sim. Aprender até essa ideia de ter que limpar tantas vezes a mão, passar tantas vezes pano na casa por conta desse bendito vírus. Isso tudo também pode ser visto espiritualmente o que nós estamos fazendo. Nós precisamos todos os dias limpar nossa casa. Né? Todo esforço para nos higienizarmos internamente tem que ser grande, assim como está sendo grande para nos higienizar externamente. Porque como nós falamos aqui já algumas vezes, nessa live sobre a liberdade na quarentena, a gente morrer de coronavírus vai ser triste, vai ser doído? Claro que vai ser. Muitas pessoas vão ficar com saudade, muitas pessoas estão morrendo. Mas e se a gente for para o inferno? Aí é o pior, né? Então passa álcool em gel na tua alma, porque senão o vírus que o capeta quer colocar em você vai fazer com que você e tua família vá para o buraco, né? Então Sim. fique atento. Fique muito atento a isso. Sim.
Acho que só para finalizar, trazendo isso como de verdade para tua vida de maneira prática, né? Para não ficar, nossa, que mensagem bonita, minha casa ser o templo. Mas como eu faço ela ser o templo? Nós, a comunidade, já temos esse costume de ter um altar nosso e de fato ser um lugar de oração. Assim, não adianta ter um altar de enfeite. Não é um enfeite. Nossos altares não podem ser um enfeite. Tipo, eu tenho uma vela lá que é enfeite. A vela ela nem se consome porque eu não rezo, não acendo ela para rezar. Então, de fato, que nossas casas tenham um lugar de oração, tem um altar. E a partir dessas orações que nossas vidas também começam a dar frutos em nossa residência. Esse é o nosso campo de missão, para todos nós neste momento. Para mim, de maneira particular, a vivência na minha casa tem me surpreendido bem mais do que eu imaginava. Vou dizer que eu estava com muito medo desse tempo, até mesmo porque eu tenho uma vida muito corrida e eu estou direto em reunião, direto todo pro serviço, e vou viagem em missão, e volto, e vai namorar, vai não sei o quê. E é muito difícil estar em casa. Então eu estava com um pouco de receio, assim, de começar. Mas eu vi que o Senhor sustentou em tudo e tem me sustentado, né? A minha, a minha fonte tem sido Ele, assim, de coisas que eu achava que eu não ia conseguir ficar em silêncio, em momentos de discussão que eu não ia conseguir ficar em silêncio, em momentos de cansaço, de tipo, ter que ficar limpando a casa muitas vezes, a gente tá em casa mais tempo, então a casa suja mais, então tem que fazer mais comida, tem que lavar mais louça. Então, tipo, tem muito isso, né? Tipo, quantas louças eu tive que lavar, quantos panos precisei passar, e, tipo, sem parar, né? E, às vezes, e semanas que, tipo, só era eu fazendo, eu falava, ai, caraca, só eu. Tinha vontade de reclamar. E aí a gente pode pensar, né? Eu tô fazendo isso pro templo. Eu tô limpando a minha casa como se eu estivesse limpando o templo. Como se eu estivesse limpando a minha capela. Como se eu estivesse lavando a louça do meu templo. Como se eu estivesse fazendo comida para um templo, né? De fato, para que não vire só uma ideia, mas que vire uma verdade na nossa vida. De a gente considerar isso como templo. E vai virar verdade a partir do momento que as nossas atitudes serão condizentes a isso, né? Da mesma forma que eu não faço qualquer coisa no templo, eu não limparia de qualquer coisa no templo, eu não limparia aqui também de qualquer jeito. Eu não ficaria reclamando e gritando absurdamente com os outros enquanto eu limpo, enquanto eu converso, em tudo, né? Em tudo, em tudo, tudo. Isso ressignifica a nossa vida. Eu acho que é essa moção que o Senhor deu para o Gui. Eu até falava para ele, assim, isso muda a nossa vida, isso tem o poder de transformar a nossa vida de verdade, de ressignificar o nosso convívio, de ressignificar a nossa família, ressignificar tudo, porque se isso de fato entra no nosso coração, começa a gerar frutos, tudo é ressignificado. De fato, o Sim. Senhor faz nova todas as coisas. Tudo é ressuscitado, né? Sim. Ressuscitado. Eu acho que é a grande chance das famílias ressuscitarem, né? Uhum. Essas famílias que, né? E aí eu falo verdadeiramente, essas famílias que estão se desfazendo, provavelmente elas nunca existiram. Uhum. Provavelmente elas nunca existiram. Sim. Então, vamos orar para que essas famílias que existem, não se desfaçam e sejam ressuscitadas, encontrem o sabor da vida familiar, né? E possam desejar ardentemente que isso acabe logo, para que possam então mostrar para o mundo o quanto esse tempo foi revitalizador em sua vida, né? Se Uhum. você não tem um altar ainda na sua casa, faça um. Escolha um canto interessante, onde você vai poder se recolher. Se você tem algumas imagens de devoção na sua casa, construa o seu altar, coloque uma cruz, né? Uhum. Forme esse lugar no seu lugar de oração e comece a rezar com sua família, comece a ensinar para os seus filhos como que é. Os seus filhos vão ver você rezando também. Sim. Naturalmente eles vão querer te imitar e querer rezar como você reza. E dedique tempo a isso, né? Uhum. Fique atento porque já já isso vai passar. E aí essa oportunidade, porque é uma oportunidade e não uma perda, é uma oportunidade, talvez você não tenha nunca mais. Esse é o tempo de conversão propício para que nós pudéssemos voltar o nosso coração para o Senhor. Então volte o seu coração para o Senhor. Sim. Amém? Amém. Então é isso, gente. A gente vai salvar essa live lá no nosso YouTube, como a gente sempre salva, youtube.com/refogo. E também tem outros vídeos lá, se você quiser ver das últimas lives, vídeos novos também. Hoje tem um vídeo falando sobre os sonhos, que a galera tá sonhando muito durante a quarentena. Então é isso. Mano, depois eu tenho que te contar meu sonho. Eu tive um sonho muito louco essa noite. Eu Você já nem falei que eu imagina. não sou interpretadora de sonhos. Interpretadora. Eu não sou intérprete, não começa. Não sou. Mano, eu sonhei um bagulho muito louco. Depois eu vou mandar lá no grupo. Tá bom. Um beijo, Tá bom? gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau, Tchau. tchau.